Graças a Deus, irmãos, amém? Amém? Vamos todos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor e tanta adoração pertence ao nosso Deus. Estamos no mês de maio, mês denominado mês da família. E o propósito do coração da igreja é de 31 dias de culto, de oração, de adoração pelas nossas famílias, né? Quartas e sextas e aos domingos nos reunimos no templo às 19h30. Às quartas, segundas e sábados nos lares, que é postado no grupo semanalmente, os lares às 19 horas. Tem sido maravilhoso. O Senhor tem falado, o Senhor tem trabalhado. E esse Deus que nós servimos, que nós propomos no coração, esse Deus está aqui presente neste lugar agora. E eu não sei para que você entrou aqui. Eu gostaria de perguntar: para que você veio aqui? Alguém aí me responde? Por que você veio aqui? Adorar a Deus. Adorar a Deus. O culto é composto de 2 momentos. Às vezes tem o dia das mães, tem outro dia que a gente tira como homenagem. Mas é o momento do louvor e o momento da palavra. Através do louvor nós agradamos o coração do nosso Deus. Através da palavra o Senhor fala aos nossos. Então eu gostaria de convidar você, juntamente com o Ministério de Louvor, para que você possa adorar o Senhor de verdade neste momento. Aproveite essa oportunidade. Quer ver só, se tivéssemos uma informação secreta, restrita e ultra secreta de que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré voltará hoje às 11h59 da noite. Se você soubesse disso, eu gostaria que você lembrasse dessa pergunta lá que você estivesse louvando ao Senhor. Se você tivesse, escapou lá no céu, que Jesus vai voltar domingo 11h59 da noite, eu tenho certeza que a nossa postura diante do Senhor seria diferente. Então haja como se Jesus tivesse voltado no próximo segundo da nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor e pedindo ao Senhor que nos ajude a adorá-lo. Pastor, faça essa oração. Grandioso Deus, Pai querido e amado, nós estamos aqui na Tua casa, neste momento, ó Deus, quando o Senhor proporcionou para nós estarmos na Tua casa, te adorando, te buscando, te servindo em espírito e verdade. Amém. Senhor nosso Deus, vivemos intensamente o dia de hoje como se o Senhor voltasse daqui a pouco. Ó Deus, porque em nossos corações o espaço está sendo, já foi ocupado pelo Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela libertação que nós temos, porque sabemos que nós um dia nos aproximamos do Senhor e o Senhor, pela Tua misericórdia, nós fomos alcançados. Muito obrigado, Senhor, e suplicamos que este momento de culto que passamos hoje aqui seja unicamente para Te agradar, ó Deus e Pai. Receba o nosso louvor, se conosco, dá-nos a Tua santa presença em nossas vidas. Ó Deus, nós apresentamos a Ti cada vida que entrou aqui. Ó Deus, que essa seja uma oportunidade marcada pela Tua presença santa aqui dentro. Ó Deus, e aqueles que não puderam vir por algumas questões ou razões, que o Senhor esteja visitando, despertando e falando aos seus corações, para que possam também, mesmo dentro da sua casa, ó Deus, estar Te buscando, ó Deus e Pai. Nós oramos agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem dado a nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Ainda de pé. Vem, porque essa é a hora da adoração. Amém? Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor? Está todo mundo aquecido, então dando glória a Deus. Glória a Deus. Isso, aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui de adorar, Senhor. As palmas, mas bem bonito. Assim, ó.
capítulo 30, versículo 19. Projeta para nós, por favor. Versículo 19. Abre sua Bíblia primeiro, todo mundo. Todo mundo de Bíblia aberta. 19 a 20, se eu não estou me engano. 19, a parte do 19, Deuteronômio. Amém? Amém? Todo mundo de Bíblia aberta? Agora eu vou prestar todo mundo atenção para ficar bonita a leitura, porque nós estamos aqui para cultuar nosso Deus merece o nosso melhor. Vamos todo mundo ler ali juntos em nossa voz? O céu e a terra como hoje, por testemunhas contra ti, que tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos seus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Não é a seu favor, não. É contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a escolhe, pois tu a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nenhum de nós vai poder chegar diante do Senhor e falar: oh Senhor, eu não sabia. Porque diz a Bíblia que os céus e a terra estão por testemunha de que nós escolhemos. Então vamos escolher nessa noite estar na presença dEle e adorá-lo. Adorar o Senhor em espírito e verdade, cultuar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Amém? Amém. Obedecer o teu chamado, meu Senhor.
Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, em nome de Jesus. Podeis assentar alguns minutinhos só para descansar? Algum diácono, por favor, nos ajude aqui com o gasofilácio. Esse momento é o momento do nosso ofertório. Vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas nessa noite. Amém? Vamos cumprir, com a ordenança do Senhor. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então eu gostaria. Amém? Amém? Vamos todos colocar de pé novamente. Porque já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Amém? 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 Sim.
pelos dízimos e ofertas e coloque nas mãos do Senhor, mensageiro da noite. Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, por mais um dia, Deus, de estarmos aqui em Sua casa, em Sua presença, Pai. Agradeço, Deus, pelo Seu mistério, pelo Seu povo, Deus, que aqui está presente para Te louvar e Te exaltar. Peço, Pai, que o Senhor, Pai, coloque, Pai, no coração, na boca, na mente, Pai, do nosso pastor agora, Pai, que irá trazer a palavras, Pai. Palavras que tragam bênção. E que o Senhor, meu Deus, continue, Pai, nos abençoando, Pai, nos dando sustento, Pai, hoje e sempre. Tá? Poder se sentar, sim, a palavra está com o pastor, que eu acho que vai passar. É isso, né, pastor? Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, amém? Amém. Está frio lá fora, mas aqui dentro nós estamos aquecidos, não só com os nossos agasalhos, né, irmão Evandro? Mas pelo Espírito Santo do Senhor que está presente aqui. Graças a Deus. Queridos, antes de nós passarmos a palavra para quem vai fazer a meditação nessa noite para nós, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Veja bem, essa semana é uma semana como a outra que passou. Deus está nos dando o privilégio de entrarmos nas casas dos nossos irmãos e assim nós estamos compartilhando das bênçãos que o Senhor tem dado a cada família. Então a gente louva a Deus por isso. Eu gostaria de convocar os irmãos, queridos, em nome de Jesus. Venham todos. Na quinta-feira até falei uma coisa, pessoal, nós estamos hoje na casa do Filho de Deus. Mas amanhã nós estaremos lá na casa do Pai, que é aqui. Sabe o que aconteceu? Gente, vamos despertar, nós precisamos aprender mais da palavra de Deus. Eu também estou aqui porque eu estou aprendendo a cada dia. Então nós precisamos também, assim como nós saímos e fomos nas casas, eu quero que mais pessoas vão às casas, tá bom, querido? Por favor. Mas que venham também à igreja na quarta, na sexta, no sábado, porque é importante a presença dos irmãos, para juntos nós estarmos celebrando o Senhor. Esforcem, porque é importante a presença de cada um dos irmãos, tá bom, queridos? Então, quero convidar nosso irmão Evandro, diácono dessa igreja. Ele vai estar explanando a palavra de Deus aos nossos corações, falando aquilo que Deus já falou ao seu coração. Lembre-se sempre, certo? Pesa sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade de ser anunciador de boas novas. Aquilo que nós cantamos, que o Senhor vem, glória, glória, aleluia, né? Vencendo, vem Jesus. E essa vitória já está garantida por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós lá na cruz. Agora nós temos que nos esforçar diante desse principado das trevas que tão de perto nos rodeia. E é para isso que nós estamos aqui, exaltando o nome do nosso Deus. Então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos por esse dia. Te louvamos, ó Deus, pela vida do irmão Ivan. Ó Deus, que escondido atrás da tua cruz, ele possa trazer meditação da tua palavra, da tua verdade, e que nós, com os nossos ouvidos abertos, nós queremos ouvir a tua voz, pois fala aos nossos corações através do teu Filho, através da tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos. Ontem em casa foi Marcelo tremendo lá, hoje estou eu, né? Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias, o livro de Lucas, capítulo 13, o Evangelho que o evangelista Lucas escreveu, capítulo 13. Glória a Deus. Lucas capítulo 13 e o versículo 25. Amém? Amém. Quem não achou para a escola dominical? Todos acharam? Amém? Lucas capítulo 13 e o versículo 25. E quando
o pai de família se levantar, encerrar a porta e começar a estar fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. E então começares a dizer: temos comido, temos bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E o versículo 25, no finalzinho, diz assim, ó: não sei de onde vós sois. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Coloca para nós, eu pedi para deixar o tema desta noite para os nossos corações. E eu quero falar, irmãos, sobre este tema que o Senhor tem colocado no meu coração. A palavra, irmãos, para definir o sentimento de perda ou algo que não está no nosso programa de vida, uma palavra para definir algo que foge do nosso controle, chama frustração. A frustração de perder uma prova, num concurso, às vezes perder um voo em direção a um compromisso inadiável, ou de deixar de entrar no banco porque o tempo de abertura expirou e se fechou a porta. Imagine a frustração de fato é de ficar do lado de fora da salvação. Essa é uma das maiores frustrações daquele que está aqui nesta noite, daqueles que servem o Senhor. Queria, irmãos, deixar bem claro nesta noite para os amados hoje, que ser salvo é entrar na porta estreita. Penso que este é o desejo de todas as pessoas que estão dentro da igreja, porém essa não é a realidade. Embora pense que ninguém queira ficar do lado de fora da porta da salvação. Se eu pedir para levantar a mão, quem gostaria de ficar de fora quando o Senhor chamar? Eu não vou ver nenhuma mão. Inclusive, irmãos, você que está aqui hoje, nessa noite, eu quero fazer uma pergunta. E a pergunta é: quem ficará de fora? Quem ficará de fora neste dia? Para você responder hoje, agora, nesse exato momento, você está dentro ou fora da porta que conduz a salvação? Você hoje está dentro ou hoje você está fora da porta que conduz a salvação? E eu gostaria de perguntar para os irmãos nesta noite: quem já sonhou com a volta de Jesus aqui? Quem já sonhou com a volta de Jesus aqui? Tem um irmão aqui que ele sonhou, e naquele período que ele sonhou, ele correu para a igreja, um irmão dessa igreja, e ele me contou que ele acordou no desespero, porque quando você sonha com a volta de Jesus, tem duas questões: ou você ficou feliz, ou você ficou triste. E ele falou assim que ele tinha ficado.
E a maior tristeza da nossa vida será se ficarmos. Porque nós estamos aqui, Rafa, batalhando para chegarmos no céu. Nós estamos lutando todos os dias aqui contra o pecado, contra os prazeres da vida, contra as coisas dessa vida para chegarmos ao céu. Nós somos como a flecha na mão do valente, assim como o salmista diz. Nós precisamos atingir o alvo. E nessa caminhada que nós caminhamos rumo ao céu, há muitos obstáculos, há muitas pedras, muitas pessoas voltaram, muitas pessoas deixaram a sua cruz, muitas das pessoas. E nesse exato momento aqui, o Senhor, nessa passagem, Jesus ensina sobre a entrada no reino. E ele compara como um pai de família, ao fechar a porta da sua casa, quando ele termina de fechar, quando seus filhos passam, ele fecha e ele escuta bater. E dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele responde: não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Ele não conhecia. E os irmãos estão com a Bíblia aberta aí. E para quem Jesus falou essas palavras, irmãos? Eu não os conheço. Vamos ler? Capítulo 12 de Lucas. Capítulo 12 e o versículo 22. Para quem ele disse essas palavras que eu estou falando nesta noite? E disse aos seus discípulos. Capítulo 12, versículo 22, ele disse para os seus discípulos. Agora capítulo 12, versículo 41, para quem ele estava falando essas palavras. E disse a Pedro. O versículo 54. E dizia também a multidão. Agora no capítulo 13, o versículo 1. E naquele mesmo tempo, estava presente ali alguns. Agora o versículo 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga. Então, são as pessoas que ele estava falando essa palavra de Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos. Quando se fala de discípulo, fala de nós, aquele que parece com Cristo. E ele disse a Pedro. Pedro era o grupo daqueles mais chegados. Pedro era o grupo dos amigos. Pedro, Tiago e João era aquele que ele chamava por os lugares mais reservados. Essa é a classe dos amigos. Mas tem aqueles que não significam que eles não dizem que eles são discípulos, também não são amigos. Ele é o grupo da multidão. Jesus estava falando para a multidão. Mas tem alguns que também não fazem parte da multidão. Jesus falava ali para alguns. E ele também falava para os chefes da sinagoga. Ele falava para aquelas pessoas que eram os representantes da Torá. Ele falava para os líderes religiosos, para os pastores, para os pregadores da palavra de Deus. Era para essas pessoas que Jesus virava para ele e dizia: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Não existe palavra mais triste na Bíblia do que essa. Eu não vos conheço. Essa é a palavra mais triste da Bíblia.
E se eu perguntar para todo mundo aqui, quem conhece Jesus? Olha lá. Quem conhece Jesus? Aí agora eu quero perguntar de novo. Ou eu quero dizer nesta noite: precisamos que o Senhor nos conheça. O Jesus da história, a qual as pessoas estão conhecendo, eles precisam entender que o Jesus da história precisa nos conhecer. Jesus precisa me conhecer. Esse conhecimento superficial de conhecer a Jesus e a sua passagem, de estar, irmãos, de costume ir na igreja, ou de costume eu li a passagem, eu conheço a passagem de Jesus, eu conheço a história de Jesus. Nós precisamos que Ele nos conheça. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser conhecidos pelo Senhor. O Senhor precisa olhar para dentro do seu coração e saber que Ele te conhece. Você é conhecido dele. E naquele momento lá que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam ali, e eles falam assim: ó, tem fulano, Pai, tem ele é fraquinho, ele é pequenininho, mas ele me serve, ele me conhece, e eu sou conhecido dele. E eu inventei, irmãos, aqui, todo mundo sabe que os doutores têm um CRM, não é isso? E eu inventei o CRM cristão também. O CRM cristão, irmãos, é comunhão, relacionamento e missão. Esse é o nosso CRM. Precisamos ter comunhão com o Senhor. Precisamos comungar com Ele. Se você não é batizado, corra, precisa se batizar para ter comunhão com Ele e com a igreja. Precisamos ter o CRM cristão, comunhão, para termos um relacionamento com a igreja, onde o meu coração se alegrou, porque os irmãos, eles se dispuseram, irmãos, eles gastaram a sua gasolina, eles saíram do conforto da sua casa, e eles foram lá na minha casa me abençoar. Eles abençoaram a minha casa, abençoaram a minha esposa, abençoaram os meus filhos. Irmãos, você gastou sua gasolina, seu tempo para estar em relacionamento comigo, em comunhão com a igreja. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão de estarmos, irmãos, em comunhão um com os outros. O nosso CRM precisa estar estampado, gravado na tábua do nosso coração, irmãos. A comunhão, o relacionamento e a nossa missão como cristão aqui nessa terra. Mas existem algumas palavras na Bíblia, irmãos, que são tristes. São algumas palavras que não é mais triste do que essa que eu não desconheço, mas são palavras tristes. Vamos ler? Jeremias capítulo 8 e o versículo 20. Jeremias capítulo 8. E de preferência os irmãos tragam uma canetinha, anote a palavra que o pastor pregar. Precisamos examinar as escrituras. Capítulo 8, versículo 20, diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Imagine, irmãos, passou todos os momentos da vida, passou o tempo de colher, irmãos, passou o verão, um tempo bom, e nós não estamos salvos.
Eu não estou falando aqui, irmãos, que perdeu R$1.000 ou seu carro foi roubado. Eu estou dizendo assim, e nós não fomos salvos. Imagine caminharmos uma vida cristã de anos e chegar naquele momento final da nossa caminhada aqui, do nosso trajeto aqui, e Ele não nos conhecer, e Ele não saber quem sou eu, irmãos. Há muitos falam assim: eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio, eu fiz, eu aconteci, irmãos. Mas as pessoas, irmãos, estão apenas pregando e recebendo a sua salvação aqui nesta terra. As pessoas estão se vendendo, as pessoas estão, irmãos, ganhando o seu galardão aqui nesta terra. E quando chega naquele exato momento, o Senhor não o conhece, Ele não sabe. Mateus capítulo 25, irmãos, e o versículo 41, nós estamos falando de palavra triste que a Bíblia nos fala. Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia diz que Ele dividirá os da direita e da esquerda, e o Senhor se virará para eles e dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O diabo na sua morada, a construção dela não foi feita para nós. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Deus, Ele nunca construiu o jardim, Ele nunca construiu, irmãos, o Hades, Ele nunca construiu o inferno para o ser humano. O ser humano, a qual Ele fez, a sua imagem, a sua semelhança, foi para morar eternamente com Ele. E isto é o desejo do seu coração, é que todos nós sejamos salvos. Essas são as palavras tristes. E tem outra palavra mais triste ainda, irmãos, que está lá em 2 Crônica. 2 Crônica, capítulo 21 e o versículo 20. Essas palavras aqui, irmãos, ela foi escrita numa lápide. Ela foi escrita, irmãos, num sepulcro, naquela pedra, chama lápide. Foi escrito. E era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi sem deixar de si saudade. Nós estamos falando de um rei de Israel, e foi sem deixar de si saudade. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Nós estamos falando aqui de Jeorão. Jeorão, ele era um rei de Judá, porém ele não foi sepultado onde que os reis de Israel eram sepultados, e como de costume não queimou incenso para ele, porque quando ele entrou no reinado, no poder, ele matou todos os seus irmãos. E a Bíblia diz que no começo, no capítulo inicial, diz que ele não seguiu o coração do seu pai Josafá.
Josafá é aquele que cantou, tocou a trombeta e Deus venceu por ele. Ele não seguiu, porém ele seguiu o coração de Acabe. Ele seguiu o coração de Acabe, e o profeta Elias profetizou sobre a vida de Jeorão e disse que ele morreria e as suas entranhas pulariam para fora. Ele sofreu durante 8 anos de enfermidade, e quando ele morreu, na sua lápide, a epígrafe que foi escrita ali foi essa: foi sem deixar de se saudade. Imagine só, uma pessoa, rei de Israel, ela foi e não deixou saudade para ninguém. Todas essas palavras, ela não é mais triste do que essa: eu não vos conheço. Essa será a palavra mais triste que uma pessoa, irmãos, ouvirá. Não chega aos pés de uma decepção do relacionamento. Não chega aos pés de uma perda, de um sentimento, de um bem. Quando ele fala assim, não vos conheço, é a pior dor, irmãos. É a pior situação. Não haverá mais oportunidade mais. Não tem como. Não existe barganha. Não existe troca. A oportunidade que você tem hoje aqui de estar na casa do Senhor, não perca. Não deixa que as redes sociais tomem de você dentro da igreja. Porque hoje, irmãos, faz vergonha no meu coração eu mexer no celular dentro da igreja. Faz vergonha para mim. Porque a maior presença que está no nosso meio é o Deus Todo-Poderoso. E hoje você tem oportunidade, mas amanhã não vai haver mais oportunidade. Quando você bater na porta, quer entrar, não vai conseguir. Eu não vou conseguir. A oportunidade é ímpar. A oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, ela é única. Esse dia de hoje nunca mais voltará. Aqueles irmãos que não conseguiram vir hoje para a igreja, perdeu a bênção, perdeu um dia na casa do Senhor. Vale mais do que 1000 anos lá fora estar na casa do Senhor. Mas eu posso estar quebrado, irmão, com o coração arrebentado, com a vida cheia de dívida. Não importa, mas vale mais do que estar lá fora. É estarmos hoje aqui. E o bom desta noite é que ninguém que está aqui irá ouvir isso. Eu não os conheço. Sabe por quê? Porque Ele hoje tirou este dia para nos exortar a respeito disso. E nós hoje somos exortados que nós precisamos, irmãos, nos erguer. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos, irmãos, saber quem nós somos na casa do Senhor. Pelo amor de Deus. Chega no pastor, eu preciso dar uma aula de escola dominical. Pastor, eu preciso ir para a igreja. Pastor, eu preciso mexer no som. Eu preciso fazer alguma coisa para ser útil na casa do Senhor. Precisamos, irmãos, nos esforçarmos. Tudo aqui nesta noite é de graça. Nós não conseguimos trocar com Ele. Nós não conseguimos comprar nossa salvação. Todos os hinos que vocês cantaram aqui hoje no Ministério do Louvor estava lindo, tá? Não sei se todos perceberam, mas a roupa desse todo mundo combinando. Glória a Deus, amém? Então tudo aquilo, irmãos, que nós fizermos, nós não iremos comprar nossa salvação, porque ela é de graça.
Você vai para o céu porque é de graça. Ele comprou isso por nós. Nós não iremos chegar lá pelos nossos esforços. Aí nós vamos chegar lá porque nós estamos lutando, nós estamos tentando. Todo dia nós pecamos. Todo dia nós fracassamos. Todo dia nós caímos. Com os olhos, com a mão, com o coração, com o pé. Mas o Senhor me conhece. Ele sabe quem eu sou. E quando Ele falar, irmãos, não me conheço, não haverá mais oportunidade. A oportunidade é hoje. É nesse exato momento. Sai aqui com a graça, com a comunhão. Se ajoelhe aos pés do Senhor. Se humilhe. Busque o seu perdão. Tem uma irmã outra vez que ela sonhou com a volta de Jesus. Ela foi para a igreja. E naquele dia o pastor não fez o apelo. E ela saiu, irmão. Quando ela saiu, ela estava no meio da estrada. Ela falou: preciso aceitar Jesus. Ela voltou. Pediu para o porteiro abrir, e eu, irmão, preciso aceitar Jesus. E ele abriu a porta e ela ajoelhou, irmão. Olha por mim que eu preciso voltar para Jesus. Porque quando nós falamos, irmãos, da volta de Jesus, para alguns tanto faz como fez. Não acredita. Mas para alguns dá um calafrio, dá um sussurro. Quando eu estava com 15 anos em São Paulo, no bairro, eu olhava e falava: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se Jesus voltar hoje, meu Deus, eu vou para o inferno. Eu ia embora, pedir misericórdia. E quando nós falamos de juízo, outros nem sentem nada. Sente nada. Essa é a pior ocasião que a mente cauterizou, o diabo nos cauterizou. A Bíblia fala em Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que ele não possa entender. Quando eu falo Jesus vai voltar, não é Jesus voltará, não. Jesus vai voltar. Tem uma diferença. Quando fala que Jesus está voltando, irmãos, parece que ele está vindo devagarzinho. Não existe esse negócio que ele está quase se levantando do trono. Não existe isso, não. E muitos não acreditam que Jesus não sabe o dia. Jesus sabe, porque Ele é Deus. Ele estava falando na terra que, como homem, eu não sei, somente o Pai. Ele estava dizendo como homem, os anjos não sabem. Ele não sabia como homem, mas como Deus. Ele sabe o exato momento de vir buscar a sua igreja. Ele voltará. Ele virá buscar a sua igreja. O maior prêmio, o maior troféu, irmãos, a sua morte foi a sua igreja. A sua morte foi a nossa vida. E Ele tem a única responsabilidade e obrigação aqui nessa terra, é a sua igreja. Todos os dias Ele zelará por ela. Não faltará o pão. Não faltará o pão. A Bíblia diz que não faltará o pão na mesa do justo. Porque o cuidado do Senhor, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele estará conosco, nos fortalecendo, nos dando força para estar na sua casa, na sua presença. Quando eu falo de juízo, algumas pessoas não. Deus é amor. Sim, irmãos. Deus é misericórdia. Sim, também. Deus é gracioso. Sim, Deus é gracioso. Deus é bondoso. Sim, Deus é bondoso. Pode colocar um tanto de palavra que vir na sua cabeça que Ele é. Mas há uma coisa que Ele não deixa de ser, que Ele é
justo. Ele é justo e faz justiça. O que o homem semeia, ele colherá. Aquilo que nós semear nesta terra, se nós semear vento, nós iremos colher tempestade. Tudo aquilo que nós, como crente ou não crente, temente ou não, semear, nós iremos colher. Porque Ele é todos os adjetivos de bom, mas Ele é justo. Nós só temos uma opção: de plantar. Você tem a opção de plantar. Não esqueça disso. Mas de colher, você não pode dizer: eu não vou colher. Eu não vou colher, Jesus, eu não quero. Isso não é bom. A única opção é de plantar. Mas essa vida, para nós não escutarmos, irmãos, a palavra não nos conhece, nós temos que entender que o mundo hoje digitalizado, tudo concorre contra a comunhão com Deus. Tudo hoje neste mundo secular que nós estamos vivendo, tudo concorre contra a comunhão com Deus. Tudo, irmãos, faz com que nós percamos a comunhão com Deus. Se tivermos uma briguinha com o cônjuge, se perdermos o capital financeiro, este carinha aqui é o maior vilão da comunhão com Deus. Este carinha aqui. Entra aí nas configurações e vê quantas horas nós ficamos no WhatsApp. Nós ficamos. Quantas horas nós estamos perdendo, irmãos, no Instagram, no Facebook, nos mais antigos, né? Que minha filha fala que eu sou antigo. Está no Facebook. Veja quantas horas. Aí agora abre quantas horas o aplicativo da Bíblia nós abrimos. Este mundo digitalizado, irmãos, tem lutado contra a comunhão com Deus. Antigamente o diabo levava para o Coliseu e ali ele destroçava alguns leões. Ele mandava fazer a fogueira e colocava eles e achava fogo. Mas ele entendeu, o diabo entendeu que quantas pessoas morriam no Coliseu, na arena se convertiu o dobro. Quantas pessoas na fila, irmãos, para negar Jesus, tem relatos de soldado em livros, que quando eles estavam naquela fila para negar Jesus, quando ele saía daquela fila, o soldado via ele deixando a coroa vazia. E diz o livro que o soldado entrava e ele falava assim: eu quero ir no lugar dele. E o soldado morria como cristão no lugar daquele que tinha errado. Então o diabo viu, irmãos, que quando ele matava naquela fila, no Coliseu, as pessoas se convertiam. E ele falou: não, eu irei inventar outra tecnologia, que eu vou ir arrastar multidões. E ele tem arrastado, irmãos. O mundo digitalizado ao qual nós estamos vivendo tem concorrido contra a comunhão com Deus. E o mundo digitalizado tem isso. Nós precisamos, irmãos, voltar novamente à oração. Nós precisamos valorizar muito mais os cultos da família. Graças a Deus que na segunda que eu fui, que eu tive a oportunidade, foi bastante gente. Nos outros cultos também que eu vi na escola, lá em casa também. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Nós estamos vivendo o momento do arrebatamento. E se alguns irmãos, não chegar até o arrebatamento, nós iremos permanecer firmes na fé. Precisamos erguer as nossas cabeças. Nesse culto, a coisa que mais foi tratada foi sobre a presença de Deus, sobre comunhão com Deus. Sem comunhão, Ele dirá para nós: não vos conheço.
Sem a presença de Deus, Ele nos dirá: não vos conheço. Sem o relacionamento com Deus, Ele vos dirá: não vos conheço. João, capítulo 3, e o versículo 18. Aquele irmão que tem comunhão com Ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Para aqueles irmãos que têm comunhão com Ele, que têm a presença com Ele, não escutará: eu não os conheço. Será que você consegue imaginar? Só consegue imaginar em nome dele o Senhor dizer assim: eu não vos conheço? Nós não conseguimos imaginar isso. Nós não conseguimos entender isso, porque parece que isso nunca vai acontecer. Ontem lá em casa foi maravilhoso a resposta de Fabiana. Não foi, irmão? Ela falou desse mesmo jeito: ele não falará. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Quando alguém perguntar: você vai para o céu? Você não pode ter essa dúvida. Não olhe para os pecados, irmãos. Não olhe para a condição. Fala: eu vou. Já teve momentos na nossa vida, irmão, já teve momentos na nossa vida que fala: você é crente, vai para a igreja? Quando você estava fazendo, ele falou: eu vou. Eu vou. Porque um dia ele vai me aprovar. Porque um dia aquilo que é torto ele vai endireitar. Porque eu vou. Porque eu preciso dar um passo. Eu preciso estar ali. Irmãos, eu preciso estar na igreja batista do jeito que eu estou. As pessoas me apontando? Sim. As pessoas questionando? Você? Sim. Continue. Louvado seja Deus. Continue. Continue, irmãos. Continue. Sabe por que eu falo para você continuar? Para você não escutar aquilo que eles vão escutar naquele dia. Eu não os conheço. Você imagina pessoas: Senhor, eu sou fulano, eu sou o dono total. Senhor, eu era o presidente tal. Senhor, eu era o coach. As minhas lives tinham 300 milhões de visualizações. Jesus fala: não os conheço. Outra vez meu tio estava num caixa do supermercado, entrou um pagodeiro bem famoso aqui de São Paulo. Entrou. E ele falou assim: quer meu autógrafo? Quem é você? Eu te sabia, mas quem é você? Não quero. Sou fulano de tal. Aqui não. Aqui eles conseguem. Aqui ele muda até as estações. Aqui eles conseguem barganhar. Aqui, ó, quem tem pode. Aqui não. Aqui quem não tem é alguma coisa diante do Senhor. É o que a Bíblia diz. Porque quando você chega na presença dele, você tira tudo. Tira tudo.
Senhor, não sou digno de ir na sua casa. A Bíblia diz que um coração contrito o Senhor não desprezará. Chegou aquele publicano: Senhor, eu dou o dízimo da hortelã, do coentro, eu faço, eu tenho. Quando ele terminou aquela oração, ele saiu, entrou aquele publicano, batendo no peito: Senhor, eu não sou digno de olhar para o céu, mas faz de mim como um dos seus servos. Era o filho pródigo. O filho pródigo, ele sabia quem era o pai dele. E ele falou: que eu vou até com meu pai, porque na casa do meu pai os empregados, assalariados, comem do bem de melhor. Nós precisamos saber quem é o nosso pai. Nós precisamos saber quem é quem nós servimos, irmãos, e correr para os braços dele. E quando o filho pródigo correu, ele olhou de longe. Ele queria apenas ser tratado como um empregado. Naquele exato momento, o pai dele estava com os braços abertos, esperando ele. E este pai que ele tem a mesma palavra para aquele dia para alguns que não querem ele, eu não os conheço. É aquele amor que não se pode medir, que não se pode contar, mas é aquele Deus que é justo. Querem ter uma vida de felicidade? Viva uma vida com Jesus. Viva uma vida com Jesus. Sabe por quê? Porque a porta da graça não ficará aberta para sempre. A porta da graça não ficará aberta para sempre. E você precisa entrar. Sabe por quê? Porque ela vai fechar por dentro. E todos aqueles da época de Noé tentaram abrir a porta, porque não acreditou na palavra do profeta Noé. Mas quando o dilúvio veio, eles tentaram entrar. Mas a Bíblia diz que ele fechou a porta por dentro. A porta da graça não ficará aberta para sempre. Precisamos ter postura. Nós precisamos nos colocar na brecha, na presença do Senhor. Precisamos mudar os hábitos. Precisamos mudar. Eu preciso mudar algumas coisas. Nós precisamos fazer, irmãos, aquele momento no fim do ano, da retrospectiva, irmãos, olhar para dentro de nós. E eu preciso colocar algumas coisas no lugar. Porque a porta da graça ela vai se fechar. E nós não podemos hesitar. E em nome de Jesus nós não devemos escutar. Amém? Amém. Eu não vos conheço. Amém, irmãos? Que Deus abençoe essa palavra do pastor. Que os irmãos continuem orando por mim e a minha família. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome pela palavra que vem direto do coração do Senhor para nós nessa noite. Pai, tenha misericórdia de nós e suplicamos a tua graça sobre a vida do irmão Ivan, sobre a sua família e sobre cada família que entrou aqui nessa noite, e até mesmo por aqueles, ó Deus, por algumas circunstâncias
não aproveitar esse privilégio de estar na tua casa. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amado. Queridos, se não for muita petulância da minha parte, eu queria cantar um cântico. Rodrigo, pega o violão, por favor. Ele fala bem assim, ó. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo e nele a gente pode confiar. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar? Quem sabe cantar esse corinho? Levanta-se a mão. Vamos vir cá na frente, por favor. Pode vir, pode vir. É importante. Pode ser. Só tem esse vozeirão aí, viu? Mais alguém? Vem, Scarlett. Ah, tá vindo aqui. Mas tem. Vai. Por que está demorando, sabe? Conhece, não? Nele você pode confiar. Vamos nos colocar de pé para a gente cantar esse canto? Pode vir. Vem, Marcelo. Se não, Marcelo. Vem, Raíssa. Vem. Pode vir. É sem ensaiar mesmo. Mas sabe por quê? Porque aqui quem dá o tom é o nosso Deus. De repente não estava no nosso script, mas Deus ele falou meu coração e creio que ele fala também ao coração, como ele falou aos nossos corações nessa noite. Ok, peço o microfone. Eu queria encerrar este momento
dentro da palavra, de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Pela fé, nós podemos confiar nesse grande amigo. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Diga lá onde você está. Aonde Jesus está. O que você está esperando para tomar essa decisão em nome de Jesus e falar: Senhor, os meus problemas não podem ser maiores e não são maiores do que a tua presença na minha vida. Tudo aquilo que nós ouvimos. Aonde você vai deixar Jesus do lado de fora? Corra enquanto há tempo. Eu queria dizer para você: confie nesse amigo, porque nele você pode confiar em tudo aquilo que nós temos ouvido aqui nessa noite. Você que está aqui nessa noite, corajosamente, tome sua decisão. Em nome de Jesus. Às vezes você pode achar até que já está chato, porque sempre nós estamos te convidando. Mas se nós, Marcelo, cada um de nós, se nós não tivermos esse propósito, certamente o Evangelho não terá nenhum valor. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Você vai ser como aquele rei que vai chegar lá e certamente nem lembrado vai ser, porque o Senhor vai falar desse: eu não te conheço. Mas Jesus quer tornar você conhecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você quer nessa noite? Quantos aqui quer? Levanta-se a sua mão. Levanta-se a sua mão, nós vamos orar por você. Eu não vou nem chamar para você vir aqui, aí onde você está, eu vou estar orando pela sua vida. Nós vamos estar orando por você. Amém, amém, amém. Mas, querido, toma uma decisão fiel e verdadeira. Senhor, eu sei que eu tenho dificuldades, eu sei que eu tenho problemas, como eu também tenho. Esse pastor não tem problema? Tem muitos problemas, né? Mas sabe como é que nós temos que vencê-los? Orando, buscando, confiando neste amigo que é Jesus. Porque a paz que nós sentimos em nosso coração, é o Senhor que tem colocado em nós, que Ele falou desse: deixa-nos a paz, a minha paz nos dou. Não é uma paz qualquer, não é uma paz que só Jesus pode nos dar garantia. Erga suas mãos aos céus e diga para Ele: Senhor, nessa noite estou aqui, eu posso confiar. Confie de todo o seu coração em nome de Jesus. Erga as suas mãos que nós vamos falar com Deus neste momento. Em nome de Jesus. Aquilo que nós queremos, recebemos da parte do Senhor. Jesus é aquele que está fazendo a diferença, porque Ele fez na minha vida aquilo que o irmão Ivan acabou de falar. Ele estava lá num lugar onde que não era o lugar que ele estava. Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou sair daqui. Se o Senhor vier para mim, eu não vou ter a chance de passar para o outro lado. Foi assim com a minha vida, com a vida de muitos. Jesus quer que você coloque diante dele. Pode entrar com tudo, com todos os seus problemas, todas as dificuldades, com todas as suas lutas. Sabe por que Ele guerreia suas guerras e te faz um vencedor em nome de Jesus? É só acreditar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós te louvamos nessa noite pelas bênçãos da salvação que está presente aqui nesta casa. Pai querido, nós te louvamos porque mesmo antes de nós chegarmos aqui o Senhor já estava. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós ouvimos nessa noite, pelas decisões que nós temos tomado no decorrer do tempo, e bem sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras para nos fazer vencedores por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Senhor nosso Deus, o Senhor é nosso amigo, e quanto foi bom e tem sido bom, porque um dia nós conhecemos este grande amigo e sabemos que Ele é filho de Deus Pai, e por nós deu a sua vida. Pai querido, aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração, a nossa gratidão. Ó Deus, colocamos diante do Senhor cada vida aqui representada, cada família, Senhor, que no nome de Jesus sejamos um pouco diferentes, não só aqui na tua casa, onde nós marcamos esse encontro com o Senhor, mas também, ó Senhor, todos os dias, cotidianamente, por onde nós passarmos, no nosso lar, no nosso trabalho, ó Deus e Pai, nas escolas e em todo lugar,
que o teu nome seja exaltado e glorificado, dando vitória ao teu povo. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Dá-nos uma semana na tua presença. Ó Deus, que cada culto que vamos prestar nas casas onde nós entrarmos, ó Deus, que possamos ir movidos pelo teu Espírito Santo e pela tua misericórdia, cada família seja sarada em nome de Jesus. Pai, nós precisamos de um milagre, ó Deus, ao qual o inimigo tem tentado tirar de nós a nossa paz, mas sabemos que tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós, o Senhor nos dá o direito de sermos novas criaturas por aquele que nos amou. Muito obrigado, Senhor. Fala os nossos corações a cada dia, Deus, poder estar aberto para ouvir a tua voz. Pois nós oramos e consagramos a vida de todos nós, de toda a tua igreja. Ó Deus, e clamamos pela tua misericórdia sobre a nossa nação. Ó Deus, sobre o teu povo que se chama pelo teu nome. Que possamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque bem sabemos que no tempo exato o Senhor exaltará. Por isso nós queremos, ó Deus, na tua graça e na tua misericórdia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente com o teu povo reunido, não só hoje, mas para todos sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus. Pois não. Aqui, queridos, ó, tá vendo aqui, ó, segunda, na casa da irmã Sandra. Tem alguém que tem dúvida quem é a irmã Sandra? Irmã Sandra, fique de pé, faça conhecida aqui, nossa, aquela jovem senhora ali, ó, tá bom? E na terça-feira, na casa da Isa Carla. Quem sabe quem é Isa Carla? Todo mundo de Deus sabe quem é? Então tá, é lá que nós vamos estar, viu? Não perca, tá? E aí nós olhamos. Quinta-feira, na casa da irmã Stephanie, todos conhecem. E sábado nós vamos fazer um momento de uma retirada um pouquinho mais distante, mas assim como os irmãos foram, eu não pude ir, né, por uma justificativa, que eu vou até falar que é lá em Frei Gaspar. Então vamos também acolher aqueles nossos irmãos, vamos dar uma carona, vamos oferecer, porque nós vamos sacudir aquela casa lá da casa do irmão Tico, entendeu? Aquele povo precisa também, né? Em nome de Jesus. Então tá, queridos, ó, mas também não teve, queridos. Vamos alegrar o coração de Deus através do culto também da quarta-feira e da sexta-feira. Ué, vamos lá, queridos, nós precisamos, né? E terça de manhã também nós temos um culto de oração aqui que é um momento de intercessão pela família, por todos aqueles que congregam conosco e aqueles que não congregam também, tá? Então, queridos, ó, fique atento. Não perca a oportunidade, porque esse Jesus, que é o nosso amigo, ele está pronto a te abençoar em nome de Jesus. Que todos tenham uma semana com muitas bênçãos e com muita dedicação. Essa semana seja uma semana de muita vitória para você e toda a sua família em nome de Jesus. Vai ter a lá, mas eu vou fazer companhia de Deus na porta.